Bom dia, igreja. Graça e paz a todos. Muito bom estar aqui mais uma vez e poder partilhar da palavra do Senhor com vocês. Como o pastor nos disse, acredito que chegou a hora da gente pensar um pouquinho biblicamente, ainda mais profundamente sobre o contexto que a gente está vivendo. Como a gente deve reagir a tudo isso nos dias de hoje, todos esses conflitos e também coisas positivas que têm acontecido no nosso Brasil, nas nossas relações. A pergunta é: o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Como que a palavra de Deus pode nos ajudar a lidar nesse contexto que a gente está vivendo, a viver nesse contexto? E aí, conversando com o pastor, isso já não é de hoje, que pelo que parece é de costume da nossa igreja sempre ter uma série temática e uma série expositiva a partir de um livro da Bíblia. Então, acho isso, inclusive, muito interessante, essa metodologia, essa ideia muito bacana. E vejo que o livro de Jonas parece muito apropriado para o que a gente vive hoje. E com base nessa série, nós escolhemos um livro para nos guiar nas reflexões, que é o livro de Jonas, mas é esse livro sobre o livro de Jonas, que é um livro que, como diz o pastor Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler, que é um livro chamado O Profeta Pródigo. É um livro do Tim Keller, um pastor falecido, mas muito respeitado, sobre a vida de Jonas e, sobretudo, o amor de Deus. O livro não fala especificamente como sua mensagem central desse personagem, mas fala sobre a relação de Deus com esse personagem. Então, mais do que um livro base para a nossa série, é um livro que eu recomendo que você compre, porque a gente vai caminhar um pouquinho, a gente vai passar um tempo habitando nessa série com base nesse livro, O Profeta Pródigo. A igreja pode, ao longo da semana, indicar para você, recomendar, enviar nos grupos de WhatsApp para você ter e poder adquirir esse livro, que é sensacional, dicas de passagem. Amor sem fronteiras, como você pode ver aí na nossa tela, é o tema dessa série. Amor Sem Fronteiras é o tema dessa nova série expositiva baseada no livro de Jonas. E como eu disse, esse título, mais especificamente, ele foi escolhido porque a gente vê o livro de Jonas como uma espécie de um livro que mostra o amor de Deus e como esse amor ultrapassa questões sociológicas, como que esse amor alcança sociedades, alcança pessoas de todo tipo, de todo jeito, como que esse amor confronta a nossa rejeição às pessoas que são diferentes, como que esse amor confronta a nossa rejeição aos nossos inimigos, o nosso racismo, como que esse amor provoca o nosso descaso para com a missão de Deus no mundo. A principal ênfase desse livro, além de ter pautas sociológicas e etc., é teológica. Porque em todos esses assuntos brota o amor de Deus. E como esse amor de Deus nos alcança, nos impulsiona em relação ao outro, em relação a Deus, em relação a nós, em relação ao mundo. Eu tenho certeza de que você conhece a história de Jonas, ou pelo menos você já ouviu falar dela de alguma forma. Você sabe que Deus um dia chama um sujeito chamado Jonas e diz para ele, vai pregar em Nínive, um povo inimigo. Jonas não entende muito bem, não concorda com isso, foge de Deus. Ele, em vez de ir para Nínive, ele entra num barco e vai para Tarsis. Nesse meio tempo, acontece um episódio, ele é jogado no mar, uma baleia engole Jonas. Depois de 3 dias, ela vomita Jonas numa praia, aí ele vai pregar em Nínive. Chegando em Nínive, ele prega, o povo se converte e ele entra em crise com Deus. Basicamente essa história. Só que geralmente a gente para na parte em que ele é engolido pela baleia. Em algum momento da história ou da sua vida, você já ouviu essa história, de alguma forma. E, embora a gente esteja, de uma certa forma, familiarizado com essa história desde pequenininho, desde criança, é muito surpreendente que nessa história
aparecem assuntos como nacionalismo, o chamado de Deus, dificuldade para obedecer, para confiar em Deus, e em outros temas. O livro de Jonas é extremamente, queridos, ele é extremamente rico naquilo que ele comunica como sua mensagem. E é um livro para lá de atual também. É um livro para lá de atualizado. Ele é mais atualizado do que o Twitter de amanhã, ou Threads. Bom, sempre quando a gente fala sobre Jonas, é normal também algumas pessoas encontrarem alguns problemas nesse livro, questionarem as ideias desse livro, dizendo que essa história, inclusive, pode ser uma fábula. É uma história que foi inventada aí para falar de um camarada que entrou na barriga de um peixe. Isso porque muita gente tem problema com o fato de um ser humano ficar vivo 3 dias dentro da barriga de uma baleia, de um peixe grande. O texto não diz que é baleia, diz que o peixe era grande. Mas, na verdade, o problema dessas pessoas não é com esse milagre do Jonas ter ficado 3 dias na barriga de um peixe. Porque, veja, se a gente crê num Deus que criou um mundo sobre todas as coisas, que criou um mundo a partir do nada, se a gente crê num Deus que criou você e eu do pó da terra, se a gente crê num Deus que agiu na história fazendo e realizando milagres de todo tipo, se a gente crê num Deus que nasceu da Virgem Maria, da Virgem, de uma mulher, se a gente crê num Deus que se fez homem, habitou entre nós, curou muita gente, expulsou demônio, tem testemunhas bíblicas para isso. Se a gente crê num Deus que morreu numa cruz, ficou 3 dias sepultado e ressuscitou, não é problema nenhum a gente crer num ser humano que fica 3 dias dentro de uma baleia e depois sai vivo dessa. Porque, na verdade, como eu disse, o problema dessas pessoas não é com o milagre em si, mas é com Deus. É com Deus. Inclusive, o próprio Jesus, o próprio Deus, Cristo, diz e retifica essa história de Jonas como uma história verídica. Porque ele se refere a Jonas quando ele fala sobre o seu tempo, sobre os seus dias no túmulo, morto. O problema dessas pessoas é com a pessoa de Deus, não são com os milagres necessariamente. O livro de Jonas, inclusive, ele pode ser dividido basicamente em 2 episódios, em 2 estruturas. Do capítulo 1 ao capítulo 2, Jonas obedece. Ou melhor, desobedece. Jonas não quer saber de Nínive, não quer saber de obedecer a Deus. E do capítulo 3 e capítulo 4, ele resolve obedecer, mas com certas ressalvas. Do capítulo 1, capítulo 2, Jonas desobedece. No capítulo 3 e 4, ele obedece. É uma estrutura básica para a gente entender o que está acontecendo nessa história. Mas o que a gente precisa saber por hora aqui agora? O que a gente precisa saber por hora é que Jonas deseja, Jonas tem um interesse na cabeça dele profundo de que Deus se acomode, se ajuste ao que ele quer, às suas preferências. E que Deus também resolva, do jeito dele, do jeito de Jonas, da cabeça dele, destruir todo mundo que é ruim e abençoar as pessoas que são boas. É isso que Jonas quer. Jonas quer que Deus pune todo o mal, do jeito dele, da cabeça dele, e abençoe quem é bom. Daí, quando Deus começa a se revelar, quando Deus começa a se mostrar para Jonas, Jonas fica furioso. Ele fica desesperado, porque ele não consegue conciliar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, com a justiça de Deus, onde as duas coisas andam juntas. Por isso, a pergunta central que Jonas faz é: como que um Deus que é misericordioso, que é justo, como que um Deus pode ser absurdamente misericordioso e justo com pessoas que são ruins, com pessoas que são más? Como que ele pode ser justo assim? Porque não faz sentido. É evidente, inclusive, que o livro de Jonas não dá uma resposta direta para essa pergunta, porque o livro não responde claramente o que Jonas está perguntando. Deus não tem interesse em responder diretamente o que Jonas quer saber. Mas quando a gente conecta essa pergunta e outras com a história da Bíblia, a gente percebe que a Bíblia responde como Deus harmoniza a misericórdia e a justiça ao mesmo tempo.
Então o livro de Jonas, ele carrega grande parte desse enredo, dessa história da Bíblia, e leva a gente para olhar para o futuro, para olhar para frente, onde Deus revela, onde Ele mostra, onde Ele escancara para o mundo o amor e a misericórdia dele em Cristo Jesus, que inclusive é perfeitamente maior e melhor que Jonas. Então é por meio de Jesus, é por meio do nosso olhar sobre a pessoa de Jesus Cristo, que Deus pode sim ser misericordioso e ser justo para todo mundo que crê nele. Mesmo quando essa pessoa não merece. Mesmo quando essa pessoa é inclusive má. Olhando para Cristo, a graça, a misericórdia e a justiça se reconciliam em quem precisa. E um dos efeitos disso, inclusive, é quando a gente compreende e quando a gente crê também no Evangelho. Quando a gente compreende, quando a gente crê no Evangelho, a gente é transformado à medida da nossa peregrinação cristã, da nossa relação com Jesus, para ser como Jesus, como Cristo. Porque sim, alguém que é misericordioso e justo ao mesmo tempo. E não só crer, e não só conhecer, e não ser só transformado, mas sermos capacitados para ser como Jesus. Isto é, para ser ponto de reconciliação. Para ser ponto de reconciliação, agente de paz no mundo, para viver de fato o amor de Deus no mundo para além das fronteiras. Então Jonas, inclusive, desperta uma curiosidade bíblica muito interessante também. Jonas, ele pode ser comparado, inclusive, aos 2 filhos pródigos. Se você conhece a parábola que Jesus conta sobre o filho pródigo, deixa eu te dizer uma coisa. Essa parábola, primeiro, que ela não fala sobre os 2 filhos especificamente, ela fala sobre o amor do pai, que tem 2 filhos pródigos, não um. Porque o pródigo não é só aquele que sai, é aquele que fica também. Então há 2 filhos ali. E Jonas pode ser comparado a esses 2 filhos, tanto o irmão mais velho quanto o irmão mais novo. Mas como eu disse, a gente é chamado a ser como Jesus, que biblicamente falando, ele é o nosso perfeito irmão mais velho. A gente é chamado para ser como Jesus, carregando graça, carregando misericórdia, revelando e traduzindo esse amor de Deus para quem se arrepende, para quem não se arrepende, para todos que estão à nossa volta. Por isso, para começar, eu queria ler com vocês os primeiros textos, os primeiros 3 versículos desse livro. Jonas, capítulo 1, dos versos de 1 a 3. 3, parte A, só o iniciozinho, que diz o seguinte, você pode acompanhar aqui comigo. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Até aqui. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã que o Senhor já falou e ministrou o nosso coração. E pedimos que o Senhor continue falando com a gente agora. Que o Senhor nos transforme pela tua palavra, pelo Evangelho, essa boa notícia que Jesus nos traz. Em nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu quero te dizer que para a gente experimentar um amor sem fronteiras, para a gente viver esse amor para além dos limites, vai ser preciso a gente parar de fugir de Deus. Vai ser preciso quebrar essa tendência que a gente tem de duvidar do amor e da justiça de Deus e da nossa resistência às outras pessoas. A nossa aversão às outras pessoas, como Jonas tinha. O texto inicia dizendo, aqui, o texto que nós lemos, ele inicia dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas. Bom, isso já deixa evidente que a missão de Jonas era bem diferente de qualquer outro profeta que já havia passado pelo povo de Israel. A missão dele era diferente porque os profetas ao longo da Bíblia, eles geralmente eram enviados apenas para o povo de Deus, o povo de Israel. E Jonas já estava sendo enviado para outro povo, para Nínive, uma nação má, perversa, inimiga. Era chocante isso na história.
Deixa eu te localizar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Sobre quem é Nínive. Nínive é a capital da Síria. E o governador de Nínive era um camarada extremamente perverso. Imagine um terrorista. A Síria, guardada todas as proporções, poderia ser comparado a um Estado islâmico. Um povo, uma nação tão cruel, mas tão cruel, que eu não consigo descrever aqui as crueldades que eles faziam com seus inimigos. No livro, há alguns relatos sobre isso, no livro, que eu mostrei aqui para vocês. Mas eles eram tão cruéis que não dá para a gente expor aqui os detalhes do que acontecia. Mas imagine uma nação, talvez até pior do que o Estado Islâmico. E a gente precisa lembrar também que ao longo do tempo, ao longo da história, o povo de Israel se dividiu em 12 tribos, em 12 espécies de povinhos, assim. E ela foi parar, parte dela foi parar no Reino do Norte e parte no Reino do Sul. E mais ou menos 700 anos antes de Cristo, por aí, depois de muitos conflitos, de muita luta, os assírios invadem o Reino do Norte, destroem Israel, sobretudo a capital, que é Samaria. Destroem essas pessoas e fazem todas as atrocidades que eu disse que não caberia dizer aqui. Então é 99% de consenso entre todo mundo, todos os teólogos que estudam Jonas, que Jonas, esse livro aqui na qual a gente está lendo, esse profeta, ele vivia nessa época em que a Síria era absurdamente inimiga do povo de Israel. E apesar de tudo isso que a Síria fez com Israel, essa nação foi alvo da graça e da misericórdia de Deus por algum motivo. Então, olhando para todo esse estrago que a Síria faz e fez com Israel, coloque no lugar de Jonas por um momento. É claro que supostamente fazia sentido, ele tinha razão em rejeitar o chamado de Deus, a ordem de Deus. Porque esse povo é inimigo. Como que eu vou lá pregar para alguém que acabou de destruir a minha vida, a minha família, a minha nação? Não faz sentido. Jonas não conseguia entender a lógica prática. Ele não conseguia entender o que Deus estava fazendo nessa missão toda. Por que Deus ia enviar um profeta para uma cidade tão ruim? Por que dar uma chance para esse povo? A resposta, ao longo do livro, é que Jonas duvidava da bondade de Deus. Fica claro que Jonas duvidava de que Deus era sábio, sabia o que estava fazendo. Jonas duvidava da justiça de Deus. Ele não confiava que Deus estava agindo para o bem das pessoas. Ele não acreditava nesse negócio. Ele não conseguia conciliar, mais uma vez, essa ideia de como que Deus pode ser misericordioso e justo com esse povo. Como que ele pode alcançar um povo tão ruim. Daí, como esse coração de Jonas estava tão cheio de dúvidas sobre essa misericórdia, sobre como que Deus podia ser justo e misericordioso, ele resolve fugir. Ele resolve abandonar essa ideia de ir para Nínive. Daí ele decide fazer o quê? O que ele queria. Ele decide fazer aquilo que está na cabeça dele, do jeito dele. Talvez uma das coisas mais interessantes aqui nessa história é ver como que Deus escolhe um cara, um sujeito como Jonas. Porque, olha, o texto de 2 Reis, no capítulo 14, vai narrar e vai falar um pouquinho sobre a experiência de um Jonas na história. E lá a gente consegue perceber, ao longo do contexto, que Jonas é um camarada que apareceu dentro do reinado de um rei chamado Jeroboão II. Essa informação aqui é relevante, tá, gente? Ela é importante aqui. Por que ela é relevante? Por que ela é importante? Porque Jonas não era como Oséias, não era como um Amós, não era como, às vezes, até alguns teólogos concordam, não era como um Naum, que eram profetas dessa época, que criticavam a política do rei. Ele não é como os profetas contemporâneos dele, que colocavam um dedo bem na cara do rei e falavam: você é um corrupto, você está agindo mal. Jonas não era isso aí. Jonas concordava com o rei e com o governador sem pensar duas vezes. Ele era uma espécie de nacionalista, sabe? Patriota. Para ele era
Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Era isso. Daí vem a surpresa. Como que Deus envia um sujeito para Nínive tão avesso, às vezes, a outras pessoas? Como que ele envia um sujeito tão avesso a outros povos, a outras nações? Parece que não fazia sentido isso aqui. Mas Deus diz a Jonas, preste atenção, profeta, levante-se, vai a Nínive. E o que ele faz? Ele não vai. Ele vai para outro lugar, para Tarsis, um lugar absolutamente oposto, que ele acha melhor. E a pergunta que fica é, por que ele rejeitou então? Por que ele rejeitou essa ordem de Deus? Por que ele rejeitou esse mandado de Deus se ele sabia que Deus tinha dado a ordem? Ele sabia quem era Deus, ele é profeta. Por que ele rejeita se ele sabe de onde veio? Ao longo da série a gente vai conseguir responder isso aqui mais detalhadamente. Mas por hora, ficam algumas suposições do porquê ele não vai, do porquê ele foge. A primeira é que a gente sabe que Nínive é uma grande cidade, uma cidade absurdamente má, com forças armadas extremamente poderosas, uma cultura extremamente sólida, forte, onde não dá para negociar valores ali, porque já está tudo contaminado, digamos assim. E como que eles vão ouvir um sujeito como Jonas? Não tem como parar para ouvir esse sujeito que passa aí para dizer para a gente mudar de vida. É mais ou menos assim, quanto tempo um judeu ficaria vivo se ele decidisse andar pelas ruas de Berlim, lá na Alemanha nazista, e dissesse para os alemães lá que eles tinham que se arrepender? Quanto tempo ele ficaria vivo numa conversa como essa? O contexto era mais ou menos esse. Então, em primeiro lugar, talvez Jonas falasse, eles não vão me ouvir. E também, se eu for lá, eu vou morrer. Mas talvez uma outra suposição do porquê ele foge, do porquê que ele não obedece a Deus, é porque ele não viu coerência. Não tem lógica nessa ordem, porque Naum, inclusive, o contemporâneo dele, um profeta, disse em todas as letras que Deus iria destruir Nínive por causa da loucura de Nínive, por causa do estilo de vida de Nínive. Então, por que ir pregar numa cidade aonde o próprio Deus falou que iria destruir? Não faz sentido. Todo mundo de Israel, talvez, ouvindo essa justificativa, supostas justificativas de Jonas, ia concordar com ele. O povo de Israel não era o povo amado de Deus, o povo escolhido por Deus. Não era o povo por meio de Deus estava realizando a missão dele na história. Não era. Não era um povo que Deus escolheu para ser luz em outras nações e realizar os planos dele na história. Não faz sentido. Nínive não era um povo mau que vivia em rebeldia com o Senhor, que ignorava o Senhor. Como pode ser isso? Só pode ser uma outra alternativa. Naum falou o que disse, mas ele era um falso profeta. Ele está mentindo. Não é esse negócio de que Deus vai destruir Nínive. Porque não como? Como que um profeta fala que Deus vai destruir e eu vou ter que ir lá pregar porque Deus mandou? Então, algumas suposições do porquê Jonas foge do que Deus mandou ele fazer. Está confuso. A história aqui na cabeça de Jonas aparentemente está bem confusa, não faz sentido. E olha aqui para mim. Às vezes, a gente faz isso também. Para a gente, às vezes, muitas coisas que Deus fala, muitas coisas que Deus faz na nossa vida não faz o menor sentido. A gente fica chocado, às vezes, com um resultado ruim de um exame médico que a gente esperava, e aí depois de orar muito para ser curado, a gente fica, não faz sentido, como que eu orei muito e o resultado foi assim, foi negativo? A gente fica desesperado quando as coisas não dão certo no trabalho, se a gente fez tudo certinho, dentro da honestidade que a Bíblia manda, e chega no trabalho, as coisas não funcionam bem. Bate aquela bad, aquela deprê. Às vezes, quando um relacionamento que parecia perfeito acaba, depois de muita oração, de muitos aconselhamentos. Fala a verdade. Depois de você tentar muito fazer o que é certo e as coisas darem errado,
nessas horas a gente pergunta lá dentro se Deus realmente sabe o que Ele está fazendo. Não é verdade? Será que Deus sabe mesmo? Porque não é possível. Isso aconteceu com a gente lá em casa. A Grazi sonhou muito com um parto normal. Ela sonhou mesmo, gente. Sonhou mesmo. Pesquisou muito. Era o sonho dela ter um parto normal. E estava tudo caminhando para ser normal. Quando nós chegamos no hospital, era 8 centímetros de dilatação para o parto normal. A bolsa estourou. O bebê, Alice, já tinha feito até um pouquinho de cocô na barriga. Podia demorar muito, mas estava tudo certo. Mas quando a bolsa estoura, Alice só subia, ela não descia, ela saiu da posição. E aí, dores e mais de 10 horas de parto. E nada. E por instrução médica, ela tomou ocitocina, ficou mais umas horas sofrendo. A médica disse que a solução era fazer cesariana, porque não podia esperar mais e ela estava sofrendo demais. Bom, a Grazi fez. A Alice nasceu, foi um sucesso. As médicas amorosíssimas demais. Foi Deus, assim, foi um milagre. Foi coisa linda demais. Só que pouco tempo depois, em dias, ela começou a se questionar do porquê que Deus não interveio. Por que Deus não mudou? Por que depois de tanta oração para ser normal, teve que ser cesárea? Ela começou a se questionar e por que não foi do jeito correto, até mesmo do jeito que Deus criou, entre aspas, aqui. E ela começou a ficar mal por isso. Foi difícil para ela, não fazia sentido. Inclusive, não fazia tanto sentido que durante o parto, durante esse momento de parto, tinha um exército de gente querida, de gente amorosa, fazendo vigília em oração para que tudo acontecesse bem, para que o parto fosse normal. É literal, gente. Tinha gente orando na madrugada, tinha gente de joelho em casa. Uma rede incrível, um carinho incrível. Mas não foi do jeito que a gente queria. Então não fazia sentido e isso começou a gerar nela um incômodo em relação a Deus, porque não faz o menor sentido se eu orei tanto. Graças a Deus, ela tem superado isso ao longo desses últimos dias e semanas, ela tem se conformado cada vez mais e o coração dela está cada vez mais em paz com o Senhor. Mas é uma realidade que a gente tem vivido lá em casa. Agora pensa comigo, se a gente tivesse certeza de que Deus faria o que a gente quer, vamos combinar uma coisa aqui, vamos confessar uma coisa, a gente mudaria muita coisa que Ele faz, não é? Se a gente tivesse certeza que Deus faria o que a gente quer, a gente ia pedir para Ele mudar muita coisa do que Ele já faz. Esse jeito aqui não está legal não, hein? Vamos fazer outro jeito? Mas Deus vira para a gente e fala, mas foi eu que fiz. Não, Senhor, eu acho que é melhor. Certo? Por vezes, bem lá dentro, a gente mente quando a gente diz que Deus sabe o que é melhor. É comum a gente acreditar que a gente sabe mais do que Deus, não é verdade? Bem lá dentro. A gente duvida da bondade dele. A gente às vezes acha que ele não quer que a gente seja feliz. Daí, se a gente não consegue entender o porquê Deus faz o que faz, se a gente não consegue entender o porquê Deus fala o que faz, a gente tem a brilhante, tola ideia, a gente presume que não tem motivo para obedecer o que Ele pede para a gente fazer. Porque não faz sentido, eu não entendi o que Ele disse, então vou fazer do meu jeito. Isso aconteceu com Adão e Eva, no jardim do Éden, por exemplo. Deus deu a ordem para eles deles não comerem do fruto, deles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não explicou o porquê eles não deveriam, só disse que se eles comessem, eles morreriam. Mas o porquê Deus não explicou. Daí eles tiveram a brilhante ideia de ficar olhando para a árvore. Daí eles viram que que o fruto da árvore era bonito, parecia gostoso, dava um upgrade na mente. Resultado, o que eles fizeram? Comeram do fruto. Como não faz sentido, como não fazia lógica o que Deus pediu para eles fazerem, como não estava totalmente
ajustado na cabeça deles o porquê eles não poderiam comer, logo não tinha motivo para obedecer. A gente segue com o que a gente acha mesmo aqui. Eva, vamos comer? Não faz muito sentido, Deus não explicou, então vamos fazer o que a gente quer. A gente foge do que Deus nos diz para a gente fazer. A gente foge de Deus de alguma forma. Adão, Eva, Jonas, eles só não levaram em conta que Deus era Deus. Que Deus sabe o que fala e o que faz. E como a Bíblia nos diz, ao longo da sua narrativa, a vontade de Deus, a gente pode dizer a ordem de Deus, o mandamento de Deus, a verdade de Deus, é sempre bom, perfeito e agradável, mesmo que não pareça lógico. E quando a gente fala sobre fugir de Deus, sobre sair debaixo dessa cobertura, desse mandamento, debaixo desse domínio do Senhor, primeiro que isso é tolice, isso não existe. Deus é soberano, Ele vai fazer o que Ele bem entender, a hora que Ele entender, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas quando a gente tem a brilhante e tola ideia de achar que isso é possível, a gente tem duas formas de fugir de Deus. E se a gente olhar o livro de Jonas como um todo, a gente vai perceber que a primeira maneira da gente fugir de Deus, da gente escapar do que Deus quer para a nossa vida, é rejeitar Deus. A gente abre mão de Deus totalmente. A gente olha, Deus, você para mim já morreu, da minha vida cuido eu. E aí a gente parte para viver do jeito que a gente quiser. Meu corpo, minhas regras. Então eu vou fazer o que eu quero, o que eu estou afim. Não tem esse negócio de fé. Não vem falar de Bíblia para mim, não. Então o sujeito acha que ele está longe de Deus, fazendo do jeito que ele quer. Vivendo do jeito que ele quer. E a segunda maneira da gente tentar fugir de Deus é quando a gente segue a Bíblia certinho. De verdade. É quando a gente tenta seguir a Bíblia de alguma maneira certinho, tudo corretinho, cumprindo as leis, achando que a gente cumpre todas as leis corretamente, bonitinho, e aí no fim das contas a gente lá dentro dorme com a cabeça tranquila, dizendo, agora eu mereço alguma coisa. Estou em paz com Deus, porque eu fui competente. Eu estou em paz com Deus, porque eu fiz tudo certo. Minha performance agradou a Deus. Então agora, se eu orar, Ele vai me atender. Porque Deus não resiste à oração. Vocês já ouviram isso? Imagina a oração de alguém fervoroso. Então Deus vai... Vou ter que atender. Esse está muito santo. Deixa eu te explicar isso aqui. Existe um paralelo perfeito aqui entre Jonas. Existe um paralelo perfeito entre o filho mais velho e o filho mais novo da parábola que Jesus conta, dos dois filhos pródigos, com Jonas. Tem duas formas de fugir aqui que está acontecendo com Jonas, que é muito parecida com esses dois camaradas lá dessa parábola. O filho mais novo, por exemplo, da parábola, ele tenta fugir do pai. Ele tenta abandonar o pai, abrir mão do pai, quando ele faz o quê? Ele pede a herança. Pai, me dá meu dinheiro, da minha vida cuido eu, você para mim já morreu, me deixa. O que ele faz? Pega o dinheiro, sai de casa, rejeita tudo que é moralmente correto, abre mão de tudo, todos os valores que o pai ensinou para ele, para viver do jeito dele. Mas tem um outro filho. Tem um outro filho, que é o filho mais velho, que fica em casa, que obedece ao pai certinho. Ele tira nota boa na escola. Ele lava a louça. Ele sabe lavar o banheiro. Ele sabe fazer compra com a lista de compra que a mãe dá. Isso é uma missão quase impossível. Você sabe do que eu estou falando. Até você mesmo, um homem casado, você sabe a missão que a gente tem quando tem que ir no supermercado e olhar, entender aquela lista. Bom, enfim. Ele sabe tudo isso. Só que ele fica nervoso. Ele fica explodido de raiva quando o irmão dele volta e o pai gasta o dinheiro dele, da herança dele que ficou, para a festa do irmão. Ele fica nervoso com isso. E aqui, nesse ponto, fica óbvio, fica claro para a gente que ele não amava o pai. Ele via o pai como um patrocinador. Porque ele não ama o pai, ele ama as coisas do pai, ele se aproveita do que o pai dá. Ele não obedecia o pai para o amor, ele fazia tudo certo para colocar o pai dele como devedor dele.
Ambos os filhos querem a vida do jeito dele. Um abrindo mão de tudo e vivendo loucamente. O outro, ele faz tudo certinho para no final do ano ganhar um presente. A relação não é de amor, a relação é de interesse. Fica fácil da gente entender isso aqui. Então são duas formas muito claras na vida de Jonas e sobretudo também nessa parábola que Jesus conta, que faz com que a gente perceba e aprenda que existem dois jeitos de tentar, abre aspas, manipular Deus, viver do nosso jeito e sair debaixo da cobertura de Deus. Porque eu não quero relação com meu pai, eu quero que ele me dá. Então eu vou fazer tudo certinho para ele me oferecer e me levar para o shopping para passear e comprar o que eu quero. Quem nunca? Fala a verdade. Quem nunca? Bom, nem falo quantas vezes eu fiz isso. Eu queria muito um videogame. Eu acho que eu fui o filho mais espetacular do planeta. E no final do ano eu ganhei meu Super Nintendo. Nossa, fala Super Nintendo, eu revelei a idade, né? Mas eu ganhei o videogame, eu fiz tudo certinho. Nossa, meu Deus do céu. Minha relação com a minha família era utilitária. Eu vou fazer porque eu sei que eu vou ganhar. Nenhum dos filhos confiava no amor do pai, gente. Todos os dois estavam tentando fugir do controle, da direção do pai. E se a gente acha que Deus não está tratando a gente como a gente merece, ou como a gente quer, a gente fica decepcionado. Já aconteceu com você? Nossa, eu estou decepcionado com Deus. Eu orei, fiz tanta coisa que eu devia fazer. Fui na campanha, nesse negócio que tem por aí, fui na campanha de não sei o que e tal, e na hora de acontecer, não aconteceu. A gente fica triste, fica decepcionado. Então vamos largar a Deus, porque esse negócio não funciona, não faz sentido, não estou sentindo nada. Bom, Deus não está falando comigo, enfim. No Antigo Testamento, o clássico exemplo de como a gente foge de Deus dessas duas formas está aqui em Jonas. Como eu falei no primeiro capítulo e no capítulo 2, Jonas desobedece. Jonas desobedece, foge de Deus. Depois ele se arrepende. Olha o filho mais novo. Foge de Deus. Depois ele se arrepende e pela graça de Deus ele volta. Igualzinho o filho mais novo, que sai de casa e volta arrependido. Mas no capítulo 3 e 4, na metade do livro para frente, Jonas obedece a Deus tudo certinho e vai pregar onde? Em Nínive. Ele faz o que tinha que fazer. Mas quando ele chega lá e prega, o que acontece com o povo? O povo se arrepende. O povo se arrepende e ele fica irritado com Deus, porque o povo ouviu a mensagem e aceitou a mensagem. Como assim, Deus? Nos dois casos aqui, ele está tentando ter o controle das coisas. Ele está desconfortável e ele quer que as coisas sejam do jeito dele. O maior problema que Jonas está enfrentando aqui é com a misericórdia, é com a graça de Deus, é com o amor de Deus. É um problema, queridos, que a gente chama de teológico. A visão que Jonas tem de Deus, é teologia, a visão como ele entende Deus. Mas, ao mesmo tempo, é um problema no coração de Jonas. É um problema que está lá dentro do coração de Jonas. E o único jeito de Jonas entender, o único jeito de Jonas compreender como que Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo, é se ele enxergar e olhar para dentro do próprio coração e ver que ele é um pecador que só vive e só respira também pela misericórdia e graça de Deus. Se Jonas não mudar a maneira de pensar, não tem como sobreviver a esse mundo louco, a essa postura, a esse mandado de Deus para ele. Ele não vai entender, porque ele está olhando só para os outros, não está olhando para si. Jonas é um fujão. Jonas é um fujão porque ele não sabe olhar para o próprio coração. Ele não sabe se ver no espelho. Mas mesmo ele tentando dar vários perdidos em Deus, e aqui é o caminho para o fim, mesmo ele tentando dar várias voltas em Deus, fugindo, indo de um interesse e tudo mais, o Senhor está sempre um passo à frente de Jonas. Ele está sempre na frente. Porque Deus também tem as suas estratégias. Deus também tem as suas estratégias. Deus também tem os seus jeitos de cumprir os seus propósitos, os seus planos. E todo dia, Jonas se coloca debaixo da misericórdia de Deus, mesmo sem ele saber.
Mesmo ele ignorando a misericórdia, mesmo ele rejeitando a graça, Jonas está debaixo da misericórdia de Deus, porque é isso que acontece com a gente. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não mereça, a graça e a misericórdia de Deus estão sobre a vida da gente todos os dias, assim como estava na vida de Jonas. E é assim que ele continua agindo na sua e na minha vida. É assim que ele continua agindo na nossa vida como igreja. Duas maneiras de fugir de Deus. Quando a gente foge para fazer do nosso jeito e quando a gente faz tudo certinho que Ele manda com interesse naquilo que Ele tem para nos dar. Mas nada disso impediu que o amor de Deus encontrasse quem Ele queria alcançar. Inclusive Jonas. Ao longo da narrativa, a gente percebe um Jonas em conflito com Deus. A história não conclui muito bem o que aconteceu, qual o resultado do coração de Jonas. Mas quando a gente olha ao longo da história bíblica, a gente percebe que nós somos uma espécie de Jonas, que às vezes não quer nem pregar para quem é muito diferente de nós. Que às vezes a gente resolve fugir de Deus, tentando dar um jeito nas coisas. E às vezes também a gente é muito parecido com Jonas, porque a gente se esquece de que nós também somos alvos da misericórdia e graça de Deus. Jesus criou essa possibilidade. Jesus uniu a justiça de Deus e a misericórdia de Deus para que a gente fosse amado eternamente por Deus. Queridos, que Deus nos abençoe. Eu quero te pedir para você ficar de pé e nós vamos cantar nessa hora sobre o amor de Deus. O amor de Deus que é revelado, que é traduzido, que é manifestado em várias histórias, em vários momentos, em várias realidades da nossa vida. Que Deus os abençoe, queridos. Enquanto você canta isso, lembre o quanto você é alvo da misericórdia e da graça de Deus. E lembre também do quanto que outras pessoas também são alvos e foram e serão alvos da graça e misericórdia de Deus. Não fuja de Deus. Mergulhe na misericórdia, mergulhe na graça, mergulhe no amor. Que Deus os abençoe.